Graças a Deus, amados, mais uma vez, nós estamos, aqui insistentemente fiel ao nosso estudo, de forma até não falhar aí mesmo com a loucura, que eu tenho compartilhado com os irmãos aí. O mês de novembro e dezembro tem sido 2 meses bem corridos, né? Hoje não seria possível, estar realizando a ministração do estudo ao vivo, pois exatamente no mesmo horário eu tenho a formatura do Daniel. Então, a gente teve que se ajustar aí a essas loucuras aí desses últimos 2 meses nossos. Mas tá passando, acabando esse ano. Eu creio que janeiro vai ser um ano em que a gente consiga voltar para as nossas rotinas, até com mais tempo e mais liberdade. Amém, queridos? Nós vamos retomar nosso estudo lá do livro de Colossenses, hoje iniciando o capítulo 3 dessa epístola fantástica de Paulo aqui, e realmente um livro que nos faz refletir sobre uma série de coisas. Inclusive hoje vai ser uma ministração um pouco mais curta, porque se a gente fizer o capítulo 3 por completo, ele muda muito o assunto no meio do capítulo 3, porque os capítulos, essas divisão, capítulo 1, 2, 3, 4, 5, não são não é uma divisão do escritor original, no caso aqui o apóstolo Paulo, Isso foi nós fomos dividindo dessa forma, mas sem dúvida esse é um capítulo que ele deveria encerrar, na parte até o versículo 17, iniciar o 18 já seria um novo capítulo. Então a gente vai fazer uma ministração um pouco mais curta para ficar fracionado da forma correta aqui as ministrações, mas não menos importante, a gente vai falar sobre esses primeiros 17 versículos do capítulo 3 de Colossenses. Mas antes de iniciar, vamos, como de hábito e costume, que é um bom costume, estar orando e pedindo ao Senhor que Ele possa nos guiar pelo Espírito Santo, a ter a compreensão ainda maior desse texto e daquilo que o Senhor quer falar conosco através dessa epístola. Amém? Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua mão poderosa que tem nos instruído até aqui, que tem, Senhor, nos feito crescer e florescer segundo a tua vontade. Senhor, estamos aqui com a disposição de entender e compreender mais sobre o teu querer através das Escrituras e não através, Senhor, das nossas opiniões e do que parece ser correto para nós. Mas estamos, Senhor, dispostos a ouvir a tua voz, a ouvir a verdade que liberta e transforma o homem, Senhor. Por isso, usa do teu Espírito para falar conosco, para nos trazer compreensão, discernimento e entendimento profundo sobre a tua vontade e o teu querer, Senhor. Que seja feita a tua vontade nas nossas vidas através dessa ministração. Sim, oramos pelo nome do nosso Salvador Jesus Cristo, o justo, que nos libertou da ignorância para ser livres para te servir, Deus. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Sem nos alongar muito aqui, vamos avançar até o capítulo 3 do livro de Colossenses, a partir já do verso 1. Esse capítulo é um capítulo onde Paulo trabalha fortemente a grande importância da relação, da comunhão entre os irmãos. Ontem mesmo eu estava ministrando um discipulado e mencionei um estudo recente que foi publicado por Harvard, um estudo de muito tempo que foi uma pesquisa que foi sendo desenvolvida com 60 pessoas, em que, na verdade, essa pesquisa só seria publicada após a morte de todas elas. Então é uma pesquisa que envolveu o acompanhamento da vida dessas pessoas ao longo de toda a existência delas, mas as últimas 9 pessoas, se eu não estou enganado, 9 ou 11, acho que são 9 pessoas que ainda são sobreviventes dessa pesquisa, autorizaram a publicação ser feita antes da morte delas. E é uma pesquisa relacionada à felicidade do ser humano, as razões, os porquês, aonde está a felicidade, de onde pode se manifestar a felicidade, o que gera isso, satisfações, insatisfações. E a conclusão foi unânime de todas, em que as pessoas que tinham maior saúde mental, maior alegria e satisfação nas suas vidas, eram as pessoas que mais se doavam aos outros, eram as pessoas que mais faziam pelos outros. Os mais egoístas
tinham tendências depressivas, tinham tendências realmente de serem mais infelizes nas suas escolhas, nas suas decisões, eram insatisfeitas com as suas vidas, e ficou exatamente um ponto muito claro sobre essa pesquisa, de que quanto mais você se doa ao próximo, quanto mais você luta pelo próximo, quanto mais você ajuda as pessoas à sua volta, com mais satisfação, com mais realizações e mais feliz o ser humano se torna. Então chega-se à conclusão através dessa pesquisa que a alegria do ser humano está em contribuir com o crescimento do próximo, com contribuir com a melhoria daqueles que estão à sua volta, né? Eles fizeram anos e anos Harvard de estudo para chegar a uma conclusão que a Bíblia menciona e nos ensina sobre isso, e esse capítulo 3 é fundamentado sobre esse tema. Vamos lá iniciar no versículo 1, amém? Vamos lá então. Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz assim: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. É um versículo simples, mas tão esclarecedor. É simples. Olhe para dentro de si e examine-se a si mesmo. Se você já ressuscitou com Cristo, você pertence a Ele, você é dele, é natural que a sua vida seja uma vida focada nas coisas que são eternas e não nas coisas que são temporãs. Então, o que ele quer dizer com isso? Olha, se você é um cristão, você não tem que viver preocupado com o que está acontecendo aqui na Terra, com as possíveis perdas ou aquisições ou roubos ou injustiças que ocorrem nessa terra e que mexe tanto com o crente, que mexe tanto com a política, mexe muito com o crente, com o cristão, e eu sei que existem muitos dos nossos líderes que acham base, mesmo infundáveis, mas base bíblica para dizer que nós temos que lutar por estas coisas. E aí vem Paulo e fala assim, ó, se você é de Cristo, por que você ainda... Por que as coisas terrenas determinam muito a sua vida? Por que as coisas terrenas definem muito o seu ânimo, a sua busca, o seu apetite? Se você já ressuscitou com Cristo, você tem que buscar as coisas que são de cima. Em nenhum momento Paulo está dizendo que você não tem que trabalhar, que você não tem vida secular. Não, não é isso. O que ele está dizendo é que eu tenho trabalho, eu tenho rotinas, eu tenho responsabilidades, eu tenho, né, tem que ir, tem cliente, tem que atender, tem que fazer uma nota fiscal, tem que fazer um pagamento, tem que trabalhar, tem que viajar para fazer isso ou aquilo. Ok, nós temos, mas isso não é o que move as nossas vidas. E aí você pode pensar assim, não, mas essas coisas não movem a minha vida. Ok, então o que move a tua vida é aquilo que é prioridade. Né? E aí é que aonde Paulo vai entrar. Se você é um cristão, você não se pega mais, você não se apega mais com as coisas dessa terra. Isso é um fato. Versículo 2. Pensai, ou seja, os teus pensamentos devem estar ocupados nisso. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. A ocupação dos nossos pensamentos devem prioritariamente estar ligado às coisas eternas. Puxa vida, mas se eu estou dirigindo um carro, eu não tenho como estar pensando, como é que vai ser o céu? Eu vou me distrair, provavelmente posso causar um acidente e me envolver num acidente. Não é isso que Paulo está falando para você viver, sabe? Se eu estou dirigindo, eu estou ligado no céu, se eu estou... Não, não, não. Tudo que você faz tem que ter uma conexão com aquilo que realmente importa e que é eterno. Né? Você está dirigindo, é claro que você está prestando atenção na direção e no trânsito. É claro que você está trabalhando e pensando em escrever o relatório, em montar a peça da forma certa e fazer as coisas da forma certa. Quando ele fala pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, ele está dizendo sobre os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas buscas, ok? Quando você senta, eu queria tanto isso, eu queria... Você vê as pessoas compartilhando seus sonhos, os sonhos estão realizados, eles estão fixados sempre nas coisas terrenas. Meu sonho é ter uma casa assim, meu sonho é ter um carro assim, meu sonho é ter um estilo de vida em que eu possa viajar e fazer isso, meu sonho é estudar nesse lugar, meu sonho é ter aquilo, meu sonho é ter uma roupa tal, meu sonho é ter isso ou aquilo. Os sonhos, pensai, os pensamentos, eles estão todos ligados a isso. Você não vê as pessoas dentro da igreja dizendo assim, puxa vida, eu tenho buscado e o meu desejo e o que eu tenho buscado do Senhor é que eu tenho um conhecimento mais aprofundado e amplo da palavra de Deus,
da vontade do Senhor. Olha, eu tenho buscado ao Senhor realmente ter uma sensibilidade, uma aproximação maior com o Espírito Santo. Ter uma sensibilidade para entender e ouvir a voz dele de forma muito clara a cada dia. Não, não, as pessoas não estão pensando nisso. Isso é pensar nas coisas que são de cima. Olha, eu estou vendo aquele irmão e Deus tem me incomodado a falar com ele sobre isso ou aquilo, e eu preciso fazer algo e aquilo toma conta dos seus pensamentos. Então não é você tá dirigindo pensando no céu, né? Você está cozinhando ali e está pensando no céu, né? Não, não é assim, porque uma distração como essa pode causar um acidente. É no sentido de que o que você trabalha por qual propósito, o que te alegra, o que te entristece, são coisas terrenas ou são coisas eternas. Então, quando você vê alguém se afastando de Deus e se distanciando e esfriando, e você luta pela fé desse próximo, e ele não quer se render ao Senhor, e isso é isso que te entristece? Opa, então você está conectado com as coisas de cima. Agora, se o que você busca são coisas aqui, momentâneas, materiais, é disso que ele está falando. Se você é um cristão, por que você investe tanto na terra? Por que você se preocupa tanto com a terra? Por que você vive em função do que a terra pode te oferecer? Se você é um cristão, você já está de malas prontas, você está prestes a mudar daqui. Por que aqui é tão importante? Né? Inclusive, cabe o exemplo, né? Nós estamos passando uma fase de mudança aí, saindo do apartamento que a gente mora, vamos para um outro lugar, né? As crianças vão, na sequência, né, e a Jéssica vão estar fazendo uma outra mudança. Então, existem algumas coisas, né? Ah, o ar-condicionado não está funcionando direito. Puxa vida, ó, não vamos mexer nele agora. Mas por quê? Porque a gente vai sair daqui 3 dias, deixa esse negócio aí, eu não vou gastar dinheiro com isso, porque eu já estou de mudança. Então, o ar-condicionado não funcionar, alguma coisa que não. Ah, a cadeira não está muito boa. Não, não, isso aqui eu já vou trocar. Você não se preocupa mais se o ar-condicionado não está funcionando, se a fechadura da porta ali está meio frouxa, se a cadeira está meio balançando. Você já vai trocar aquilo, você já está indo embora para uma coisa melhor, mais nova. Então, aquilo não te preocupa mais. Aquilo não deveria te preocupar mais. Por quê? Não, eu já estou indo embora, viu? Ah, queimou uma lâmpada. Se você estivesse morando aqui, você ia trocar a lâmpada. Mas como você está de mudança, você fala assim, deixa assim, eu não vou trocar. Eu estou indo para uma coisa melhor. Então você começa o quê? Não se ligar mais nesses detalhes que, obviamente, em qualquer ocasião, morando numa casa, você iria se preocupar. Você estaria dedicado a isso, você estaria pensando nisso. Como você está deixando esta casa, você não se preocupa mais com essas coisas. Você não se preocupa mais se alguma coisa incomoda, se alguma coisa não está funcionando, se alguma coisa não está como você gostaria, aquilo não te incomoda. Por quê? Porque você está de mudança. Você está saindo de uma coisa, de uma situação para uma coisa melhor. Então, isso não deveria te preocupar. Então, se nós estamos de mudança dessa terra porque somos cristãos, por que ainda o mundo nos incomoda tanto? Por que ainda a gente se preocupa tanto com as coisas do mundo? Por que ainda essas coisas são tão importantes e prioritárias? É sobre isso que ele está dizendo. Se você está em Cristo, você já virou a página. Olha o 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você não é mais daqui. Então é inconcebível que um cristão se alegra ou se entristece com as coisas terrenas. É inconcebível. Ele não é daqui, ele já está de mudança daqui. Então, esse é um indicador preocupante que Paulo nos ensina aqui através desses 3 primeiros versículos. O quanto você ainda está ligado nessa terra. E se você está muito apegado a essas coisas, isso é um problema. Versículo 4, vamos lá. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. 5. Mortificai, pois, os vossos membros, corpo, membros, que estão sobre a terra. Então, Paulo está dizendo o seguinte: olha, quando Cristo vier nos buscar, vamos embora daqui. Só que até isso, enquanto isso não acontece, qual é o nosso papel? Matar, mortificar os nossos membros. A carne, não tem nada de espiritualidade aqui.
a ação do Espírito, sentimentos, ai, arrepio, nada. É ação do corpo. É nosso dever como cristão, enquanto Jesus não volta, mortificar as vontades da carne. A carne vai continuar manifestando suas vontades, a carne vai continuar querendo isso, querendo aquilo, desejando coisas que não pode, e enquanto Cristo não vem, é o nosso trabalho mortificar ela. Por isso, você se apegar muito com este mundo, com as coisas deste mundo, é um sinal de que a carne ainda está imperando nas suas ações e nas suas vontades. E aí ele vai começar a dar os exemplos. O que eu devo mortificar? Ele fala, ó, prostituição, impureza, apetite desordenado, comer sem controle, avio, concupiscência, avareza, que é a idolatria sobre o dinheiro, né? 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Se essas coisas ainda estão conectadas na sua vida e movem as suas ações e as suas escolhas, como ele fala aqui, a prostituição, impurezas, gula, comer de forma desordenada, ter apetite desordenado, a concupiscência, o desejo da carne ainda comanda a tua vida e né, o amor ao dinheiro e as coisas relacionadas ao dinheiro, olha, se você ainda continua ligado a isso, não só você não é de Cristo, como você está acendendo a chama da ira de Deus sobre a sua vida no futuro. São esse tipo de prática que aquece e vem, percebe que está no futuro, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ele não está falando de ímpio, ele está falando de filhos que desobedecem. Povo dele que desobedece ele. Ele não está falando do ímpio. Ele está falando de, mas o ímpio tem o ímpio se prostitui, o ímpio ama o dinheiro, o ímpio é impuro. Ele não está falando para o ímpio. Ele está falando que quando um filho de Deus vai alimentando essas obras da carne, vai alimentando esses desejos e vivendo para esse mundo em função dos desejos da carne, isso vai manifestando a ira de Deus a tal ponto dele querer destruir como Sodoma e Gomorra, como a cidade de Nínive, como a terra no dilúvio. Só que ele fala isso de forma individual, você vai criando um problema com Deus, com Deus. Versículo 7, seguimos. Nas quais também em outro tempo andaste quando vivieis nelas. Ok, antes você fazia essas coisas. Percebe que está cada vez mais difícil ouvirmos isso, mas é a verdade. Percebe que tem que ter uma mudança do antes e o depois de Cristo na nossa vida. Se o que você faz hoje, se o que você ouve hoje, se o que os seus hábitos hoje, o que você fala, o jeito que você fala, a maneira como você se comporta é igual antes de Cristo, tem alguma coisa errada. É isso que ele está falando. Ele fala assim, olha, eu sei que no outro tempo, no passado, você tinha essas práticas, mas agora em Cristo você tem que deixar essas coisas. Olha o 8. Mas agora, despojai-vos. Vai ver o significado dessa palavra, não acredite só no que eu vou te falar aqui, mas vai ver o significado. Despojar é você, sabe, é fazer uma faxina e pôr para fora, vomitar, tirar o que não presta. Mas agora, despojai-vos também de tudo. Tudo isso é lixo e não presta e você tem que jogar no lixo. Despojai-vos de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpe da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestis do novo que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Esse texto ele é muito claro sobre uma grande batalha que existe no século XXI dentro das igrejas, principalmente as igrejas neopentecostais, chamadas assim, que tem que ter uma diferença entre o homem lá fora e nós. E não é uma diferença de ideais e conceitos. É uma diferença, você olha aqui o texto, é uma diferença de comportamento, é uma diferença de fala, é uma diferença de postura, é uma diferença de práticas, é uma diferença, uma mudança completa. E é o que não existe hoje. Porque hoje o que acontece? Essa mudança entre o que eu era no mundo e o que eu sou agora em Cristo, ela não é mais existente com o crente.
O crente, você fala, qual a diferença? A diferença é que agora de domingo ele bate cartão numa igreja. Mas ele continua falando as mesmas coisas, se vestindo do mesmo jeito, se comportando do mesmo jeito, agindo da mesma forma como ele era do mundo. Precisa existir um limite, precisa existir princípios, precisa seguir os preceitos e os mandamentos do Senhor. Tem que ter uma transformação e uma mudança. Do contrário, Cristo não significa nada, porque se Cristo morreu na cruz para tudo ficar do jeito que estava, por que você entregou sua vida para Jesus se você está fazendo as mesmas coisas que antes? Né? É muito interessante isso, eu vou dar isso como exemplo, né? Que nós iniciamos falando sobre isso. Então, se você, por exemplo, fizer uma mudança, você vai sair do Brasil e você vai morar em Istambul, na Turquia. Não interessa que você é brasileiro. Se você não se adequar às regras de lá, você vai ser punido. Se você não se adequar ao como funcionam as coisas lá, você vai ser penalizado. Se você dirigir como você dirige no Brasil, você vai ter problema. Se você achar que conversar com uma mulher, encostar numa mulher, seja uma atendente, encostar no ombro dela é uma coisa normal, você vai se surpreender, você vai ser preso. Você pode até sofrer punições maiores, porque não venha com os hábitos e os costumes do Brasil, que aqui não é Brasil. Aqui é Turquia, aqui é Istambul, aqui a regra é diferente, aqui as coisas funcionam diferente. E se você não se adequar às leis de lá, você vai ser punido. Então, isso acontece aqui, nesse mundo terreno. E aí nós achamos que agora, sendo moradores do céu, filhos de Deus, a gente não tem que mudar nada no nosso comportamento. A gente pode continuar fazendo as mesmas coisas, nos alimentando das mesmas besteiras, praticando as mesmas coisas. Se não muda, então continue no mundo, é a mesma coisa. Ah, mas a graça de Cristo me salvou. Então, a graça de Cristo ela é tão fantástica ao ponto de que ela desconsidera a sua desobediência, então fica lá no mundo e fica esperando. Quando Jesus voltar, a graça dele vai te alcançar, tá tudo certo. E vai salvar todo mundo. É assim? Não, não é. Tem que ter uma mudança. É claro que as minhas obras não me salvam. A minha mudança de comportamento, ela não é porque eu quero ser salvo. Entende? A minha mudança de comportamento não é. Paulo não está dizendo que assim a salvação vem pelas obras. Se você não mudar a sua forma de vestir, se você não mudar a sua maneira de falar, se você não mudar seus costumes, você vai para o inferno. Paulo não está dizendo isso. Mas é muito óbvio que se você é filho de Deus, se você foi alcançado pela graça de Cristo, é natural que o seu comportamento seja parecido com o de Cristo e não com o do mundo. É natural que a sua postura e o seu comportamento sejam exatamente alinhados a quem é Cristo e não alinhados ao mundo. Então, olhando para Cristo, Cristo, sendo extremamente sincero, queridos, Cristo no século XXI seria um ser tão sem graça como foi no seu tempo. O que fazia Jesus mover multidões? Os prodígios, os sinais. Mas e a doutrina? E o hábito? E os costumes? E como ele vivia? Era chato para as pessoas do tempo de hoje e daquele tempo. Por que chato? Porque ele não inventava modinha. Ele, vamos, gente, seguinte, agora a gente precisa pintar a igreja de preto. Ah, não, o crente pode fazer um monte de tatuagem de Jesus e aqui na cara, normal, porque é legal, é bacana, a gente tem que fazer umas coisas novas para atrair a atenção das pessoas. Não. Você pega Jesus ao longo dos seus 33 anos, o discurso é o mesmo, a palavra é a mesma, a roupa que ele veste é a mesma. Não tem mudança e nem sombra de variação. Porque essa é a verdade. E a gente não precisa enfeitar a verdade. A mentira a gente precisa enfeitar para fazer as pessoas acreditar. A mentira precisa ter uma roupagem, uma maquiagem bonita para isso. Mas a verdade está aqui. Não, queridos, é isso. Se você não pratica, ponto. Mas tem que ter uma mudança de comportamento. Olha Zaqueu, um homem corrupto, milionário e se aproveitava das pessoas e tirava proveito das pessoas. Ele conhece Cristo. Na casa dele, não vou mais roubar, vou distribuir meu dinheiro, por isso eu não acredito e podem chicotear, não tem problema. Eu não acredito em cristão bilionário.
Eu não acredito em cristão multimilionário, né? Eu não acredito. Porque o rico que o Novo Testamento conta é um que era rico e verdadeiramente foi salvo, Jesus diz. Mas, e quando Jesus fala que ele é salvo, foi porque ele pegou e distribuiu tudo. Eu não preciso de tudo isso. Você não precisa ter 100 milhões na conta parado se as pessoas do seu lado têm necessidade. Não faz, isso não é ser cristão. Não tem, não encaixa. Não faz sentido. Nenhum. Nenhum. Então, olha, Zaqueu. Zaqueu, agora não vou mais roubar, vou devolver o que eu fiz, vou pagar em 4 vezes quem eu roubei, não vou fazer mais isso. Percebe que tem uma mudança de comportamento, de ações? Tem uma mudança. Porque se não tem uma mudança, não faz sentido. Ok? Então, Paulo é muito sábio, inspirado pelo Espírito Santo, para dizer assim: olha, Cristo muda o nosso comportamento. Ele muda. E ele não quer uma mudança externa, que é o que ele vai falar aqui. Ele não quer uma mudança tipo nós e eles. Nós somos crentes, vocês são ímpios. Não. Eu sou judeu e você é gentil. Não existe isso. Entende que Cristo veio para. Não tem mais fronteira. Você não é brasileiro. Eu falava isso com um amigo recentemente, que a gente estava tendo uma conversa muito legal e aí ele fez um comentário automático, né? E tipo assim, esse aqui é o meu povo, cara. Eu consegui achar o meu povo. E eu falei, olha, desculpa, eu não tenho um povo. Eu não tenho um povo. Eu gosto da galera, eu gosto da galera jovem. Meu povo, eu me identifico com o jovem. Não, eu não, não. Não, eu me identifico mais com, sabe, famílias, casais. Não, eu me identifico mais com uma galera que pensa assim, que pensa assado. Eu me identifico mais com uma galera, com os negros. Eu me identifico mais com a galera de cor. Eu me identifico mais com a galera que gosta de esporte. Não, queridos. Olha, o que Jesus, não somente o que Jesus fala ao longo dos 4 evangelhos, é que assim, ele estava andando com. Ele não tinha tribo. Esse é o ponto. Ele não tinha tribo. Não, Jesus estava andando com os quebrados. Sim, mas ele recebia Nicodemos, ele foi na casa de Zaqueu, são homens que não são quebrados. Né? Ele foi buscar Saulo no caminho de Tarso, que não era um quebrado, um Zé Ninguém. E ele andava com quem? Uma hora ele estava andando com prostitutas, outra hora eram ladrões, outra hora eram mercadores, né, pessoas que trabalhavam no comércio. Ele foi buscar um cobrador de impostos para trabalhar no ministério com ele. Você vê que Jesus não tem uma tribo, não tem um povo. E de repente vem um estrangeiro, de repente ele está em Samaria, num poço, falando com uma mulher, que é inconcebível até para os seus discípulos. E entende que Jesus não tem um povo. É exatamente o que Paulo vai dizer aqui no versículo 11. Ele falou, olha isso, nós temos que ter uma mudança de comportamento. Mas não é para formar uma panelinha, uma tribo. A minha tribo. Olha o que ele fala no versículo 11. Onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Eu não tenho um povo. Eu, como cristão, e todo cristão não deveria ter um povo, uma galera, uma tribo. Não, eu sou mais da galerinha ali dos jovens, eu sou mais da galerinha ali dos casados, eu sou mais da galerinha dos solteiros, disso, daquilo. Não, queridos. Jesus estava falando da palavra para crianças, de repente estava falando com jovens, de repente ele estava com autoridades e lideranças judaicas velhas, idosas. Jesus estava falando com pessoas de autoridade, daqui a pouco falando com uma mulher que tinha já teve 5 maridos, lá em Samaria. Não tem um povo, desculpa, ser cristão não é ter um grupo, não é ter uma galera, não é ter uma tribo, um povo seu, não é, queridos. Por mais que você tenha uma identidade, né, mais acentuada para algumas coisas, pelas suas experiências de vida, isso é natural. Então eu já disse isso, a nossa igreja tem uma característica interessante, que a maior parte dos membros da nossa igreja são pessoas que sofreram em igrejas, passaram problemas em igrejas. Porque eu também passei por isso, então o Senhor me concedeu uma bagagem suficiente para ajudar essas pessoas. Mas isso não é a identidade única da nossa igreja, é a maioria. Mas tem gente lá que nunca passou problema nenhum com igreja nenhuma. Tem gente que se converteu nesse trabalho. Então, eu não tenho uma identidade única. Não, eu só falo com essa classe, com isso. Não, Cristo é tudo em todos. Entende? Não é essa acepção que nós temos que ter.
em Cristo pela fé, como Paulo fala em Romanos 14, uma acepção de pessoas pela fé. É completamente errado. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Ele faz o oposto das obras da carne com os frutos do Espírito aqui. 13, olha isso. Suportando-vos uns aos outros, é suportar pessoas. Perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Então, você quer ser um cristão genuíno, né? Você vai ter que aprender a conviver com os crentes. Você vai ter que aprender a congregar. Ó, as expressões que ele usa, suportar e perdoar, não são de pessoas fáceis de lidar. Porque se é uma pessoa que não tem peso, que é fácil, que é gostoso você ter algum tipo de comunhão, você não precisa suportar. E se essa pessoa nunca te prejudicou, você não precisa perdoar. Não tem isso. Não existe perdão sem razão. Né? Jesus, por que Deus não perdoou o homem antes do pecado no Éden? Porque não tinha pecado, não tinha por que perdoar. Ele é perdoado o quê? O homem não desobedeceu. Depois, com o pecado, depois com a ofensa, depois com a desobediência, teve que ter o perdão. Então, se ele fala de suportar e de perdoar, é porque faz parte do ser cristão se relacionar. Em situações em que você vai ter que suportar. Em situações que você vai ter que perdoar. 14. E sobre tudo isso, revesti-vos, se cubra de amor, porque é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. Então, quando você suporta e quando você perdoa, isso é amor. E esse é o caminho perfeito que o Senhor espera que venhamos a seguir. Entende que suportar, perdoar, ir lá e não guardar mágoa e rancor, isso é amor. Alguém te ofende, alguém pressiona você, alguém incomoda, alguém chateia, e você vai lá e perdoa, releva, dá outra chance, com mais discernimento e sabedoria para não se machucar, e isso é o vínculo da perfeição, chamado amor. Segue o texto. E a paz de Deus, para a qual também fosse chamados em um corpo, domine os vossos corações e sede agradecidos. Olha que interessante, pessoas vivem perturbadas, incomodadas dentro da igreja, não conseguem ter paz. Por quê? Por causa de outras pessoas que as incomoda. Não consegue ter paz por causa do próximo que tira a paz dele, que chateia ele, que incomoda ele. Aí ele fala assim: se você suportar e perdoar, isso é amor. E esse amor vai te levar à perfeição. E não somente isso, mas é este amor que vai atrair para a tua vida uma paz sobre o seu corpo, para que você não carregue peso e fardo sobre isso. Então, o que Paulo está nos ensinando é que quando você vê um irmão na igreja em que parece que ele não tem problema com ninguém, parece que ninguém incomoda ele. Ele nunca fica abatido e triste pelo que as pessoas fazem de errado e de ruim com ele. Aí você olha para esse irmão e fala assim: puxa vida, né? Ele tem paz, ele é uma pessoa tranquila. E aí automaticamente você pensa: ah, mas também ninguém importuna ele. Mas também ninguém incomoda ele. Mas também ninguém leva problema para ele. Não. É o que Paulo está dizendo é diferente. É porque as pessoas incomodam ele, como incomoda você, as pessoas importunam ele, como importuna você, só que ele suporta, só que ele perdoa. E isso faz com que essa paz do Senhor tome o coração dele e pareça que ele não passe por isso. Ele passa, mas isso não é um peso para ele. Isso não o incomoda, entende? 16, olha isso. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Queridos, olha a expressão que Paulo usa. Essas escrituras precisam morar dentro de você, precisa ser enraizada em você.
e toda a sabedoria, ensinando-vos e ademoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então vamos entender aqui. A Bíblia não é um livro para você abrir e ler. O que ele tem para você? A Bíblia é um livro que ele existe para você viver e respirar ele. Ele está dizendo, essa palavra precisa morar dentro de você. Eu já cansei de ouvir pessoas de uma forma até negativa, né? Puxa vida, mas Diogo, tudo você fala é Bíblia, porque está escrito em tal lugar, porque... Mas ela precisa habitar dentro de nós. Tudo, ela fala sobre tudo. Ontem eu estava exatamente no discipulado, a gente estava falando sobre um assunto. Falei, queridos, quer ver como esse assunto está na Bíblia? Vamos lá. Abrimos lá, Isaías. Puxa vida, é exatamente... Falei, tá vendo? E Isaías não está falando para o tempo dele. Ele está falando assim, olha, vai chegar um dia que vai ser assim que as coisas vão funcionar. Aí você, meu Deus, Então, se esta palavra que é viva, tão atual, como qualquer outra coisa que foi criada esse ano, tão atualizada quanto qualquer coisa que foi lançada agora, ela é mais atual, por que eu vou a ignorar? Ela tem que fazer parte da minha vida, ela tem que fazer parte da minha forma de pensar, ela tem que fazer parte das minhas ações. Então ele fala assim, olha, se essa palavra habita em você, se a sabedoria que emana dessas escrituras guia a sua vida, te ensina, te mostra o que fazer em todo o tempo, isso é ser um cristão. E como que é isso na prática? Ele fala assim, olha, a palavra precisa ser a sua alegria, os seus cânticos, os hinos, você tem que aprender dela o tempo inteiro. Então, aprender e conhecer a palavra não é uma questão de escolha ministerial. Não tem nada a ver com o meu ministério. Eu sou ministro de louvor, então Bíblia é uma coisa que eu não preciso ler. Não se engane. Paulo está dizendo que ela é quem deve guiar a sua vida, te ensinar, definir as suas escolhas e suas decisões o tempo inteiro. E aí no versículo 17, encerrando essa primeira parte que nós vamos estudar hoje no capítulo 3 de Colossenses, ele fala, e quanto fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Percebe que Paulo fez uma separação. Se tudo o que você faz, você deve fazer pelas palavras ou por obras. Então ele está falando de duas coisas. Você fala e você pratica. Às vezes as pessoas falam, mas não praticam. Hipócritas. Falam, mas não vivem. Hipocrisia. Paulo está dizendo o seguinte, tudo que você fala e tudo que você faz tem que estar fundamentado na palavra. Não adianta as suas atitudes serem atitudes alinhadas à palavra, mas o que você fala, o que você ensina, o que você influencia e instrui os outros é fora da palavra. Essas coisas precisam dar juntos. E assim como os fariseus, não adianta você falar de coisas da palavra e viver diferente. Então, Paulo está dando uma aula do que é ser um cristão aqui em Colossenses. E no capítulo 3, principalmente, ele vem dizendo, se você é cristão, esquece. Uma vez eu brinquei com isso na igreja. Né? É impossível você ter uma pessoa que torce para o Corinthians e para o Palmeiras. Não tem. Se você é corintiano, jamais você vai torcer para o Palmeiras. Se você é palmeirense, você jamais vai torcer para o Corinthians. É impossível. Não tem como, porque são coisas opostas. Entende? Que é isso que ele está dizendo sobre ser cristão. Se você é um cristão, você está de mudança, de malas feitas desse mundo. Você não se apega. Esse mundo não te incomoda mais. Se esse mundo te incomoda, é porque você não está de mudança. É porque ainda aqui é a sua casa. Então, ser cristão é ter é ser uma mudança de vida. E ele vem falando isso até o versículo 10. Tem que ser diferente. Não adianta. Tem que mudar a maneira de falar, comportamento, pensamentos, atitudes, ações. Tem que ser diferente. Se você é igual ao mundo, esquece. Você não é um cristão. Essa mudança não é uma mudança de tribo preconceituosa. Não, Cristo é tudo em todos. É tudo em todos. Né? Então, ele fala dessa mudança de hábito e comportamento que nós temos que ter. E aí ele vem concluindo falando assim, olha, aquilo que você fala tem que estar fundamentado na palavra.
o que sai da sua boca. E aquilo que você faz como obras precisa também estar fundamentado na palavra. Do contrário, nós não somos cristãos. Então ele fala, né? E quando fizeres por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Então ele está deixando exatamente muito claro isso, de que independente do que fazemos, nós temos que ser cristão independente do que fazemos, estar fundamentados em Cristo. É nele, na palavra, nele que é a fiel testemunha desse plano maravilhoso de Deus para as nossas vidas. Entende? Essa primeira parte do capítulo 3 está focada exatamente sobre isso. O que é ser um verdadeiro cristão? É aquilo que nós temos que ter como busca e desejo e prática mesmo da parte do Senhor. Amém, queridos? Que essa palavra possa produzir frutos maravilhosos na sua vida e edificar, né, você e a sua casa, onde você estiver, verdadeiramente. Amém, queridos? No próximo domingo, às 18 horas, nós temos 6 horas da tarde, nosso culto. Vai ser o nosso último culto desse ano, no domingo desse horário. Por quê? Porque o próximo domingo, que é dia 24, nosso culto vai ser de manhã, com um café da manhã maravilhoso. Eu creio que vai ser uma bênção. Então esse vai ser o nosso último culto como igreja, reunidos ali no domingo, costumeiramente às 18 horas. E aguardo todos vocês lá. Amém? Para nós estarmos em comunhão, compartilhando mais ainda daquilo que Deus quer para as nossas vidas. Bom fim de semana a todos e graça e paz, queridos.